Bom dia, tudo bem? Mais um vídeo para a gente virar a chave. Deixa eu te falar uma coisa. Para esses vídeos funcionarem, não adianta você vir aqui e ver que eu estou gravando o vídeo. O objetivo disso aqui é fazer você virar suas chaves. Para que isso funcione, você precisa colocar em prática, você precisa viver a experiência. Então você assiste meu vídeo, vê o que faz sentido para você. Eu entendo que não dá para, talvez não seja do teu interesse virar todas as chaves que eu estou passando aqui. Mas quando alguma chave fizer experiência, fizer sentido para você, faz alguma coisa em relação a isso. Então é assim, ó, teoria, prática e repetição. Teoria, prática e repetição. Assiste meu vídeo, acha um jeito de colocar em prática o que a gente está falando aqui e depois repete. Porque se fez sentido para você, provavelmente é porque é alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que você não tem, alguma habilidade que você precisa desenvolver. Se você precisa disso, cara, repete isso muitas e muitas vezes, porque aí é uma coisa que vai começar a fazer parte de você, beleza? Esses vídeos só vão funcionar se você colocar em prática, se você fizer isso que eu estou te falando. Ao final do vídeo, eu sempre passo experiências, que são formas de você viver isso que eu estou falando ao longo do vídeo todo. Então, se está fazendo sentido para você, chega no final do vídeo, vê quais são as experiências, anota, ou coloca isso para você, coloca em prática o que a gente está falando aqui, beleza? Então é o seguinte, o vídeo de hoje, a chave de hoje é confronto versus afronta. Primeira coisa, qual que é a diferença entre eles? Confronto edifica. Edifica você, edifica a pessoa. Todo mundo sai ganhando, por mais que tenha um dissabor inicial. Mas o resultado final é bom para todo mundo. E a afronta, ela humilha. Então não adianta nada você confrontar. Esse vídeo não é para você sair feito doido, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Não, pelo contrário. É para você parar para pensar nas coisas que estão te fazendo mal, aquelas situações, aquelas pessoas que estão fazendo mal para você, que estão atrapalhando a sua vida e que você pode fazer alguma coisa em relação a isso. Beleza? Esse é o objetivo desse vídeo aqui. É tão importante esse negócio de confrontar e afrontar, sabe por quê? Porque a afronta, que é aquilo que humilha, quem sai humilhado, já viu aquela expressão que fala assim, quem ofende escreve na areia, mas o ofendido escreve no mármore, alguma coisa assim, ou seja, a pessoa não vai esquecer. Tem até um caso outro dia que aconteceu o seguinte, um policial, ele foi morto, ele foi assassinado por um preso. O cara que estava preso saiu, fugiu, acho que ele fugiu, não foi nem aquela voltinha não. Ele fugiu e foi lá e matou esse policial. Aí depois a gente fica sabendo das histórias. O que acontece? O preso saiu para matar esse cara. Por quê? Porque esse cara era um cara que humilhava os presos enquanto ele estava no presídio. Até os presos, eles sabem, eles têm a ética deles. Não estou falando que está certo, está errado não, mas eles sabem quando um agente precisa fazer as coisas que fazem com eles, com as restrições e tudo mais. Porém, eles não aceitam serem humilhados. Chegou ao ponto do cara fugir da cadeia para ir lá e matar o cara. Porque ele era um cara truculento, era um cara que humilhava os presos. Então isso é muito forte isso. Então o objetivo aqui é destravar. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para vocês. Como é que a gente faz isso então? Antes de falar como, eu vou te contar uma historinha, que é o seguinte. Uma historinha que para mim fez muito sentido, me ajudou muito na minha vida, no meu trabalho e tudo. Uma vez eu assisti, quando eu estava na faculdade. O professor passou um vídeo pra gente e era um vídeo dos macaquinhos. O cara chegava no escritório e ele tava lá trabalhando, aí chegava alguém com um macaquinho aqui no ombro. E chegava pra ele e falava, escuta, eu precisava que você resolvesse esse problema pra mim porque eu tô atrasado e tal. Ele falou, não, pode deixar que eu resolvo. Aí o macaquinho pulava do ombro da pessoa no ombro dele. E assim é o vídeo todo. As pessoas iam chegando e iam falando assim, olha, eu tô com esse negócio aqui e eu precisava de um dinheiro emprestado. E o cara, não, pode deixar que eu empresto. O macaquinho passava para ele. Então, eram várias situações que as pessoas chegavam com o macaquinho e passavam o macaquinho pro ombro dele. E aqui, esse vídeo fez tanta diferença para mim, tanto é que 20 anos depois eu tô lembrando de contar essa história para você. Por que fez tanto sentido para mim? Aquele macaquinho é a representação dos problemas. A pessoa chega com um problema que é seu, ou seja, a pessoa chega com o macaquinho dela,
fala alguma coisa pro cara e o cara aceita o macaquinho. No final do vídeo, o cara tava tudo cheio de macaco e não conseguia fazer nada. Por quê? Porque ele tava com aquele monte de macaquinho atrapalhando ele. E o que são os macaquinhos? São os problemas dos outros que ele pegou para ele. Aí um dia eu era gerente de administração e finanças da minha secretaria. E abaixo da gerência, ela coordena 8 setores. Ou seja, é o que faz a secretaria funcionar. É a parte administrativa e financeira da secretaria. Ou seja, todo mundo tinha demanda. E quando eu entrei, o que acontecia? Todo mundo chegava para mim, ia falar alguma coisa, conversava, e me pedia alguma coisa. Falava assim, Nicandro, então tá. Nicandro, eu tenho um processo assim acessado. Falei, não, pode deixar que eu vejo. Ah, não sei o que, pode deixar que eu vejo. E os macaquinhos iam pulando para cima de mim. Numa próxima vez que eu encontrava essa pessoa, o que acontecia? Essa pessoa me cobrava. Nicandro, aquele negócio, você viu pra mim? Porra, não vi ainda, cara, não deu, não sei o que, tal. Aí depois, não deu. Aí quando eu não conseguia resolver, ou seja, o problema era da pessoa, e eu pegava pra mim. Como que eu resolvi isso? Porque eu lembrei a história do macaquinho. Eu falei, cara, eu tô cheio de macaquinho aqui, e as pessoas resolveram o problema delas, ou seja, passaram pra mim, pelo menos. Pode até não ter resolvido, mas a partir de então eu que era o culpado, digamos assim. Eu que era o responsável por aquele problema. Aí, como eu identifiquei também que as pessoas às vezes falavam só porque não tinham o que falar, e falavam assim, Ricardo, vê aquilo lá pra mim. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a fazer o seguinte, quando as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, Ricardo, eu tô com um problema lá, eu precisava de resolver, tem um processo assim, assado. Eu falo, não, beleza, faz o seguinte, manda um e-mail pra mim, que aí eu encaminho e a gente resolve esse problema. Beleza. Ou seja, a pessoa chegava com o macaquinho dela, eu falava assim, não, faz tal coisa. Eu devolvia o macaquinho pra ela, e ela que tinha que mandar o e-mail. O que acontecia numa próxima vez que a gente se encontrava? A pessoa não tinha mandado e-mail. E ela já não tinha mais o que falar. O máximo que ela podia falar, porra, esqueci de te mandar um e-mail. Eu falei, pois é, eu tô esperando. Então eu não aceitava mais. Eu parei de aceitar que as pessoas passassem os seus respectivos macaquinhos para mim. Espero que essa história tenha te ajudado. Como é que você faz isso então? O que é confrontar? Cara, existe aquele confronto mais direto, que você vai precisar fazer isso mesmo para você poder crescer. Você tem que parar de aceitar passivamente tudo que acontece com você e tudo que as pessoas fazem com você. Você precisa começar a confrontar. Como que faz isso, Nicandro? A primeira e mais efetiva forma é dizer não. Inclusive eu gravei um vídeo ontem, a respeito disso, se quiser dar uma olhada. Depois eu vou gravar um vídeo mais completo, mas basicamente é você dizer não para as pessoas. Porque as pessoas chegam com o problema delas e passam para você. E se você aceitar, a pessoa resolve o problema dela e você pega um problema para você, sendo que o problema não é seu, o problema é da pessoa. Então o primeiro passo é aprender a dizer não. O segundo passo mais light é você fazer perguntas. Ao invés de simplesmente falar tá bom, você fala assim, mas por quê? Por que você quer que eu faça isso? Por que você faz isso? Será que começa a questionar? Porque quando você fala por quê, primeiro que a pessoa trava. Porque ela está acostumada a falar, faz tal coisa? Você fala, tá bom. Faz tal coisa? Mas por que eu tenho que fazer isso? Esse problema aí, tal. E se quiser ir além, você fala, escuta, esse problema é um problema seu. Você concorda comigo que se eu aceitar, e se eu disser assim para você agora, você vai estar transferindo o problema que é seu para mim? Eu não posso aceitar isso, porque eu já tenho um monte de coisa, tal. Se você quiser argumentar, você argumenta, mas o ideal é falar não. Não por quê? Não porque não, hein? Não porque não é minha função. Não porque esse problema é seu. Não precisa dar satisfação. Primeira coisa, beleza? Então esse é o tipo de confronto. Tem três experiências que eu anotei agora que eu espero muito que você faça, que vai fazer total diferença na sua vida. E a terceira experiência é a melhor de todas, é o que vai fazer total diferença na sua vida a partir de agora. A primeira experiência é o seguinte. Analisa agora, acabando esse vídeo aqui, dá um descanso, para de rolar a rede social. Lembra de um dia que você foi confrontado. Se coloca no outro lugar. Como é que foi? Qual a sensação que você teve? O sentimento que você sentiu? Dá um nome para esse sentimento. Um dia que você foi confrontado. Segunda experiência. Analisa 3 pessoas que você conhece que elas não arregam para ninguém. Para pensar. Se você não conhece as pessoas pessoalmente, essas pessoas que você conhece, lembra de alguém? Quem que é a pessoa que você fala, cara, esse cara não arrega, bicho, esse cara é foda, esse cara vai para cima. Para que eu quero que você faça isso? Para você começar a identificar padrões. De repente você começa a modelar alguma coisa ou outra. E terceiro, essa é a mais importante de todas. Encontra uma situação ou uma pessoa que você precisa confrontar. E confronte essa pessoa. Confronte essa situação. Como é que identifica isso, Nicandro? Alguma coisa que está atrapalhando. Sabe essa energia, sabe essa preocupação que você está com ela na cabeça agora? Provavelmente é por causa de alguma situação que você tem que resolver. E na maioria das vezes, está te faltando coragem para resolver essa situação. Quer chegar para a pessoa e falar, escuta, esse negócio está me incomodando. Está me incomodando por causa disso, eu queria resolver agora e tudo mais. Isso é um confronto. Então,
Escolhe isso, escolhe uma situação, uma pessoa para confrontar, e mais uma vez, faça isso todo dia. Todo dia escolhe uma situação, uma pessoa para você confrontar.